Olá, Irmandade Literária, sejam todos bem-vindos e bem-vindos aqui no meu canal. Desde já eu agradeço pelos novos inscritos que vêm chegando aqui no canal. Se você não é inscrito, você se inscreva por gentileza, deixe o seu joinha, o seu like. Cada vez que você faz isso, o canal cresce, a plataforma do YouTube divulga mais o meu canal e outras pessoas têm acesso aqui ao meu conteúdo, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Alexandre Rocha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E eu estou fazendo aqui um pequeno projeto, né, sobre todos os contos de Thomas Mann. Foi um escritor alemão. Os pais deles, né, a mãe dele, por aqui, a mãe dele era brasileira, o pai alemão, né, é considerado um dos maiores escritores do seu tempo. É, eu gosto muito da sua maneira de escrever, da sua escrita, porque é de um jeito que ele consegue desqualificar e expor grandemente o preconceito que existia naquele tempo e infelizmente ainda tem nos dias de hoje, no qual eu vou me referir neste conto, que é o sexto conto, que é a história do senhor pequeno, o conto o pequeno senhor Friedman. Gente, eu estou lendo como se escreve, como você pode ver, o meu alemão não é tão bom, tá? Então, fiquem à vontade aqui embaixo para vocês fazerem a correção da pronúncia correta. Também vou deixar aqui na minha descrição o link do meu Instagram, para que você possa me seguir lá no meu Instagram. E peço por gentileza, mais uma vez, desculpa a insistência. Se você não é inscrito, você se inscreva e dê aquele joinha, tá bom? Então vamos direto aqui ao ponto do seu Friedman, tá? Ah, Thomas Mann, ele vai contar aqui uma história de um rapaz, tá? Bem assim, ah, como é que eu vou colocar? Financeiramente, bem estabelecido financeiramente, de uma família bem sucedida, bem estruturada, onde ali Thomas Mann coloca bem isso, até agora nos seus contos, desse sexto conto ele não deixa diferente, é que ele, são pessoas ali que gostam de ir ao teatro, de ficar atentos sobre as peças de teatro que está acontecendo, ah, pessoas que buscam ter um poder aquisitivo melhor, são pessoas que gostam de ler livros, tocam instrumentos musicais, no caso aqui do Sr. Friedman, ele toca violino, enfim. Então, é uma pessoa bem estruturada financeiramente e bem culta, tá? Bom, prosseguindo. O que acontece aqui que na sua infância ele teve uma infância muito difícil, desde o seu nascimento, que a sua alma de leite, quando era criança, você está a entender que ele cai no chão, deixa ele cair no chão, um acidente corre no chão. E esse acidente, a consequência desse acidente, vai perseguir ele até os últimos dias da sua vida. Ele cai e ele tem um problema físico, então dá a impressão que ele ficou corcunda, ele ficou com uma deficiência nessa parte dele. E aí se nota que por mais ele tenha ali uma vida social boa, uma pessoa que consegue ser independente, etc, etc, ele sofre preconceito das pessoas. Então a maneira com que ele olha, as pessoas o olham, aquele ele deixa ele um pouco reprimido, um pouco afastado da sociedade. Se bem que ele já é uma pessoa um pouco afastada, mas isso deixa mais, porque aquilo impede dele de ter uma conversa mais com as pessoas. Ele já é uma pessoa meio resguardada, meio afastada. Então isso, com essa deficiência, a impressão que as pessoas ficam olhando, fica ali, enfim, como se ele fosse o culpado daquele acidente. Mesmo assim, ele é uma pessoa muito independente, ativa, trabalha, estuda, ele trabalha ali com um grande empresário de madeira dessa região, é uma pessoa bem vista pela sociedade ali, né, pelo poder financeiro. Depois ele sai, ele vai trabalhar como autônomo, ter a sua dependência financeira. Então assim, por mais que ele passou por esses problemas, ele prosseguiu em frente. Ele não vou deixar que essa deficiência, que o preconceito das pessoas impeça de eu seguir o meu caminho. Então, o Sr. Friedman fez isso. E, às vezes, e como tudo não são flores, e realmente para piorar mais ainda, e com aos 20 anos, 21 anos de idade, se não está escrito nesse conto, ele perde a mãe. Então, aquele o deixa ele mais afastado, ele fica realmente passando por maus bocados ali, maus bocados, e aquele vai deixando ele mais afastado, mas ele, aos tocos a barranco, aquela dificuldade que ele tem ali para andar, com aquele problema que ele tem nas costas, ele vai
tentando de todas as maneiras mostrar para as pessoas que a deficiência não é causada por ele e que ele é uma pessoa ser humano e tem direito como qualquer outro. Mas enfim, chega uma faixa, ele está ali com seus 30 anos, ele começa a se perguntar quanto mais tempo de vida que ele tem, se ele vai chegar aos 40, aos 50, etc. Porque ele começa a notar que a vida não começa a ter mais sentido para ele. Então, aí um interessante, né, que o Thomas Mann faz aqui, que eu observei uma coisa de um livro que a Tatiana Feltrin, eu li o Thomas Mann por causa da Tatiana Feltrin. A Tatiana Feltrin tem um canal aqui no YouTube. Ela fez até uma resenha deste livro aqui, mas ela falou do livro em um todo, num vídeo só. Eu estou fazendo um conto por cada vídeo. Então, dizemos assim que o meu conto vai ser um pouquinho mais completo. Não dizendo que o dela é ruim, de forma alguma, porque eu estou sendo mais específico. E uma visão um pouco diferente. E está tudo certo. O que o escritor ele quer que você seja testemunha e um observador sobre aquilo que ele está te contando. Então ele vai contar exatamente os lugares onde o Friedman está, então ele fica sozinho ali em alguns lugares, observando as estações, o tempo, observando a lua, o frio, o outono, o inverno, as pessoas andando, os lugares que eles estão, ele fica se auto-perguntando sobre isso. Ele tem esse momento de pergunta por si só se a vida vale a pena, o que ele deve fazer. Então isso é bem interessante que ele coloca aqui. Lembrando também que ele era, né, o seu pai era um cônsul holandês, então você pode ver que são pessoas financeiras bem estruturadas, bem organizadas. Mas, infelizmente, parece que a doença ali, né, esses problemas, esse lado trágico, perseguiu essa família, porque ele perdeu a mãe aos 21 anos, né, por causa de uma doença. O pai também era holandês, também tinha uma doença também. Apesar que ele não estava sozinho, que ele tinha 3 irmãs, né. Aí chegou as mulheres, não vai gostar. Thomas Mann faz uns comentários assim, sobre a aparência física das irmãs dele. Mas dá para você entender, e dá para você entender que a minha visão deste conto, que é o julgamento da aparência que Thomas Mann conta aqui. No caso, por exemplo, ele tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas e não se casou por causa da sua deficiência física, por causa da sua aparência. No caso das irmãs dele, que até tinha ali umas rusguinhas assim, bem coisa de irmão, mas o Thomas Mann fala que elas não eram muito altas, muito magras, que elas não eram dotadas de uma aparência bonita, e que isso também impedia dela casar, que os homens olhavam isso para ela, que é o preconceito. Então, ele vai passando por esses momentos que tenebrosos, no sentido de que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa culturalmente muito elevada para sua história, convivia com pessoas daquele momento, só que as pessoas tinham preconceito e olhavam de uma maneira como se, tipo assim, ele nasceu com aquilo que ele quis, porque foi uma pessoa que... Não, ele teve um acidente, caiu, se machucou, e isso ocasionou desse evento ter acontecido na vida dele. Não foi culpa dele, foi um acidente, nem também é culpa da mama dele. Então, ele vai passando por alguns questionamentos, questionamentos existenciais na vida dele, ele vai se pensando se isso vale a pena ou não vale a pena. E aí conta uma coisa muito interessante, quando ele tinha 21 anos, o Sr. Friedman, ele se apaixonou, né? Aquelas coisas de adolescente com a moça. Ele fala, engraçado, de Thomas Mann, ele gostava muito de loira, viu? Ele gostava muito das mulheres loiras, porque nos conta que ele fala muito da mulher loira. Dá conta, loira, morena, enfim. Mas os detalhes que ele conta. E aí ele contando que era uma moça muito bonita, tal. Só que essa moça nunca dava atenção para ele, o rejeitava, só queria vir com amizade. Isso quando, né, dava atenção para ele. E ele viu essa moça um dia, né, beijando um outro rapaz. Então aquilo ali deixou ele triste, deixou ele cabisbaixo, ele falou assim, não quero mais saber de amor, isso não é para mim, vou seguir minha vida. Então ele já tinha esse problema dele de ser uma pessoa mais reclusa. O acidente que ele teve quando criança, que ele caiu, se machucou, e ele ainda teve esse desgosto, digamos assim, né, sentimental, que a pessoa não teve aquele amor correspondido, né? Enfim, tá me soando muita história de Thomas Mann. Então acho que Thomas Mann viveu isso aí. Sempre o escritor vai contar ali entre linhas uma história sua pessoal. Enfim,
Então ele passou por esse desgosto, por essa angústia, mesmo ser uma pessoa muito cultural, é, ter um poder aquisitivo muito bom, tá? Ele passava por essas perguntas, passava por esse questionamento na vida dele. Mas ele prosseguiu, ele conseguiu. E aí, que é o ápice da história, é, eu não vou citar o nome desse casal, porque é uma pronúncia alemã muito complicada, enfim. É uma cidade, né, ali, na época ali não existia, acho que prefeito, não existia governador na cidade, no estado. Então ali a liderança, digamos assim, política era um tenente, né? Vamos dizer hipotético, como se fosse um delegado ou até um xerife, essas coisas assim. Então veio para essa cidade um tenente com a sua esposa, uma pessoa muito bem sucedida, bem vista, são a alta cúpula da sociedade, então quando chega ali, todo mundo faz aquela reverência e tal, então, enfim, para ali governar aquela cidade, para administrar aquela cidade. E este homem, ao ir lá, ele vai junto com a sua esposa. E dá para se notar que a esposa dele, uma jovem de 24 anos, é uma mulher ali além do seu tempo, né? Vamos dizer assim, da maneira que se veste, da maneira que se porta, né? Existia aquela época a mulher não podia fazer isso e aquilo. Então, uma mulher que era muito observada, muito visada, porque ela fazia coisas além do seu tempo. E o Thomas Mann também fala muito também da aparência. É muito tocada aqui a aparência nesse conto. E eu vou dizer o motivo. Então, ele fala que era uma mulher loira, cabelos claros, olhos, que tinha seios fartos, que ela tinha um corpo estrutural um pouco mais cheinha, né, mais fortinho, não sei como onde falar, mas uma mulher muito bonita, que chamava a atenção dos homens. E o Sr. Friedman, que até então já está com seus 30 anos, passa todo esse trauma, o pai doente, a mãe falecida, passava por rejeição pelas mulheres da vida, já estava até esquecido do amor, ah, não era uma pessoa respeitada, né, pela sociedade, mas era um pouco recluso e passava por um certo preconceito aqui. Ele começa a se apaixonar por essa mulher. Detalhe, mas a mulher era casada. Hum? É. Aí o que acontece, a mulher, e ele começa, digamos assim, ter digamos assim, esse amor platônico, que ele começa a ficar enlouquecido por essa mulher, ele começa a... Ele não consegue nem disfarçar, então ele começa a ter aqueles ataques de ficar suado, os olhos vermelhos, ele não consegue olhar para os lados. E realmente a maneira que Thomas Mann conta aqui, a aparência, a visão dela, uma mulher que se fala bem, uma mulher que consegue ter aquele poder de aquela oratória diante das pessoas, é uma mulher que se põe no detalhes ali. Ele começa assim a se apaixonar por uma mulher loucamente. Então, ele tá ali andando na rua, na praça, na casa, ele começa a pensar nessa mulher e tal, e não consegue disfarçar. E teve um momento que esse casal, né, essa mulher e esse tenente vão ali ter um diálogo com as pessoas da alta sociedade. No caso, o Sr. Friedman faz parte. Só que ele decide ele não se aproximar deles, não ir na visita tal. Ele se ajeita, pra que eu vou conversar com eles? Ele não queria se expor, né? Mas a irmã dele, que ali, as irmãs dessa irmã dele, vai lá, conversa com o casal, tenta fazer amizade, trazer as boas-vindas ali da cidade. Ele fica um pouco constrangido e vai atrás ali para se apresentar para essa mulher linda. Gente, desculpa, meu alemão é muito. Eu não vou dizer aqui o nome. Minha pronúncia é horrível. Já falei sou Friedman aqui, mas fique à vontade nos comentários se você quiser fazer um comentário se minha pronúncia estiver errada. Tá? Como você vê, o meu alemão não é bom. Então ele vai ali fazer uma amizade com ela, conversar com ela. Ela toca piano, né? Ele fala que ele toca violino, que ele gosta de teatro. Então eles têm umas amizades. Mas no fundo, ela quer só uma amizade com ele e tal. Que ela é uma mulher casada. O marido dela já é um mais maduro. Ela tem 24 anos e o marido tem 40. Mas enfim, idade isso não importa. Cada um, cada um. Só que ela vê ele de uma maneira e ele se apaixonado por ela de outra. Porque ela também beleza. Ele tinha dito para si que não quer mais se apaixonar, e fica aquela coisa toda. Eles começam a ter aquele vínculo um com o outro, né? Então, ela tem uma oratória, a maneira de ela se portar, as perguntas que ela faz, ela é uma mulher muito forte para do seu tempo, né?
A maneira que o cara se porta diante das pessoas pode até assustar a maneira que ela fala com as pessoas. Até aí, cada um tem uma maneira de se portar, cada um tem uma maneira de falar. Mas, o mais interessante que Thomas Mann vai colocar aqui, como eu disse, é a aparência. A aparência sempre notada. Por quê? Vamos lá. O Sr. Friedman, talvez eu tenha uma visão um pouco diferente de quem for ler esse conto depois. Tá? O sexto conto de Thomas Mann, O Pequeno Sr. Friedman. Tipo, ele tinha uma aparência, uma deformidade física, porque quando infância, ele caiu, lei da sua alma de leite, caiu e ficou com aquela sequela. As irmãs, porque ela não tinha, a irmã dele, porque elas tinham, não eram, digamos assim, muito bonitas, esteticamente bonitas, para os padrões da sociedade. Então, por isso que eles não se casaram até naquele momento, eles ainda não tinham se casado, enfim, não eram pessoas que chamavam atenção pela sua aparência. Já ao contrário de algumas pessoas, no caso que fala o tenente, né, que tem ali tem um poder aquisitivo muito maior, tem uma postura diferente, as roupas que se veste, não que eu sofri de mais irmãs vestir bem, mas a postura, a aparência chamava muita atenção, né, o poder, etc. A mulher, por exemplo, do tenente, né, ela é uma mulher muito bonita, muito vistosa, chama a atenção. É aquele tipo de mulher que você passa, você não tem como não olhar, que te chama a sua atenção. Eu vou tentar, mas não sei se vai dar certo falar o nome dela. O nome dela é meio complicado, mas eu vou tentar. Pera aí. O nome dela é um alemão que assim... Ó, o nome do tenente, o tenente Von Hillichen. Você vê que meu alemão, depois eu tô falando a pronúncia errada. O tenente Hillichen, que é o nome dele. Pera aí. Agora, deixa eu ver aqui o nome da mulher. O nome aqui é complicado. Pera aí. Ó, senhorita Von Hillichen. Senhorita Von Hillichen. É o nome da pronúncia, gente. Se me desculpem se eu tiver errado, se eu tiver pronunciando do tenente e da sua esposa errado, por favor, fique à vontade de me corrigir aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Então você vê que... uma coisa que eu faço uma crítica aqui, nesse primeiro desse conto, como eu disse, Thomas Mann, ele quer muito te colocar dentro da história. Ele te hipnotiza na história e faz... E quando você não termina, você fica na cabeça querendo saber o final da história. Só que eu acho que ele ficou um pouquinho carregado, um pouquinho arrastado. Ok, Thomas Mann, eu já entendi, né? Onde o personagem tá, o que está acontecendo. Só que eu acho que ele bate muito em cima. Ele quer ser muito persuasivo, né? Tipo, ó, estávamos ali na casa do tenente e sua esposa e estávamos tomando ali, comendo naquelas porcelanas, naqueles cristais, o sofá era desse jeito, a janela, aquele cheiro de jasmim, e papai, e fomos depois, saímos da casa, e tinha um jardim maravilhoso, e tinha rosas assim, beleza, tal. E você já falou? Eu já entendi, beleza. Aí eu achei que nessa ponta aqui ficou um pouco arrastado, tá? Bom, aí, que é o final deste livro aqui, né? Enfim, não vou dar spoiler. E nesse jantar aqui, no caso, que o senhor Friedman vá na casa do tenente, junto com outras pessoas da alta sociedade, participar de um jantar, do banquete ali, e ele ali tem uma hora que ele começa a olhar, ficar tão hipnotizado para a mulher dele, né, que é a sua senhorita Von Hilschen, ele não consegue disfarçar. E a mulher sabe quando um homem, ela tá conversando com uma pessoa, a mulher, ela tem essa persuasão, quando ela tá conversando com uma pessoa tá ali só olhando para ela, que deixa a mulher assim até desconcertada. E aí, ela percebe, ela convida ele, né, para quebrar aquele clima que estava meio constrangedor. Com certeza as pessoas também estavam vendo que ele não parava de olhar para ela, que ele estava ali, né, certo, mano, até deixando a moça constrangida, ele estava ali pagando. Não precisa para tanto, todo mundo sabe que a mulher é bonita, não precisa deixar a mulher constrangida, passar por aquele momento de vergonhoso.
ela convida, né, para sair daquela sala e ir para o jardim, para os dois conversar, para quebrar ali um clima tal, para, né, deixar mais próximo a amizade e tal. E aí, que tal por contrário? Aqui eu falo, por mais que culturalmente você possa ser mais avançado da sua época, você pode ler o livro que for, mas sempre existe ali esse preconceituoso. Então ela começa a fazer umas perguntas para ele, tipo, você é feliz? Ele, né, perguntou para ele se ele é feliz. Como a deficiência dele fosse causar tristeza que impedisse ele de ser feliz. Eu achei isso já um pouco pesado dela. Então se mostra que além dela ser uma mulher bem eloquente, bem oratória, ela tem ali o preconceito dela. E aí os dois vão ali, começam a conversar, né, das coisas que eles gostam de fazer. E aí ela pergunta a idade dele, ele fala que ele tem 30 anos, e ela começa a fazer um questionamento. E aí ele começa a aproximar dela, que eu falo, ele começa a confundir as coisas, tal, tal, tal. E ela é uma mulher, todo mundo sabe que ela é uma mulher casada, que ela gosta do marido dela. Só que, no final, o que ela faz com ele, é pra destruir o ser humano. Mostra ali o lado perverso da humanidade. Eu não vou dizer em detalhes o que ela colocou aqui. Então, ela começa a fazer umas perguntas para ele e tal, e aí ela acaba com ele. Tipo, ele vai ali, tudo bem que ele tava confundindo as coisas, mas poderia pontuar as coisas, sei lá, falar para ele que o motivo da deficiência dele não impede dele ter uma vida social um pouco melhor, já que ele é um pouco mais recluso, ele ter uma vida amorosa, beleza, melhor. Só que não. No final, ela humilha, ela acaba com ele. É ainda possível ela debochar e desconstruir. Ela mostra um lado perverso dele. O que ela faz? Demonstra que a deficiência física da pessoa é como se ela não pudesse fazer parte daquela sociedade. É uma coisa assim, rapaz, de doer. Né? Para os mais estúpidos aí, vão dizer que isso aí é uma coisinha de pessoas, como é que fala, muito vitimistas, né? As pessoas que, né? Então, assim, a maneira que eles começam a conversar, tal, ele começa a se aproximar dela, mas ela se afasta dele, e depois disso, ao ver a estrutura dele, o que ela fala com ele, e a maneira que ela trata ele fisicamente e verbalmente, é uma monstruosidade. Eu não vou dizer porque eu vou dar spoiler, tá bem no final aqui deste conto. A maneira que ela... E depois dela feito isso, ela deixa ele ali sozinho e vai embora. Então o que eu entendo é que assim, nesse conto aqui, o Thomas Mann ele quer quebrar o paradigma aqui do preconceito da aparência, onde a aparência é tudo. Né? O caráter, ele pode... O financeiro, o caráter... o caráter ele está em último lugar. Se você tem uma aparência bonita e poder aquisitivo melhor, você é bem mais visto pela sociedade. Então ele está mostrando a hipocrisia da sociedade daquele tempo. Né? É uma coisa assustadora. E o que me faz, lembrar aqui de uma palavra, acho que Jesus disse isso, né? Nos evangélicos, né, que são as pessoas que são os sepulcros caiados, né? Por fora a formosura, né? Por dentro são pessoas podres, né? No caso aqui, podre, o Thomas Mann está querendo dizer das pessoas podres intelectualmente, podres do preconceito, né? Enfim, do lado reacionário, estúpido da pessoa, né, de julgar a pessoa, não deixar a pessoa, ela achar porque ela tem um problema estético, físico, que ela não pode fazer parte da sociedade, ela não pode interagir com a sociedade, que essa pessoa não pode ter uma vida social melhor, uma vida sentimental melhor. Então o Thomas bate muito isso, né, porque a pessoa não pode ter uma aparência por padrão, que ela também não tem o direito de casar, que as pessoas são julgadas pela aparência. Então, ele mostra ali que na alta sociedade também, que não é só na alta sociedade, em qualquer classe social, que existe preconceito da aparência, né? Você é julgado pela sua aparência, pelo seu porte financeiro, como é as pessoas daquele tempo. E a maneira com que essa mulher, né, a mulher do tenente, trata com ele aqui no final, quer dizer, o cara já era traumatizado, né, por todo aquele problema que ele passou na sua infância, né?
mãe morreu, pai doente, ele teve esse problema quando criança, passou por todo tipo de preconceito, e esse final que Thomas Mann deu aqui para ele, que essa mulher fez com ele, é de doer. Mas mesmo assim, ele se levanta, tem ali um lado motivacional que ele faz assim, que ele não pode ficar ali naquela situação, ele cai novamente, ele se levanta e segue o caminho. O que dá a dizer aqui é o preconceito da aparência das pessoas, e que quantas vezes você cair, você tem que se levantar. E muitas vezes você vai ter que se levantar sozinho e seguir em frente. Então isso eu acho interessante deste conto que ele fala. É mostrar a hipocrisia da aparência de uma sociedade e que pode até parecer um pouco motivacional. E é motivacional. Quantas vezes você cair, te jogarem você no chão, não vai ter muitas vezes não vai ter ninguém para te levantar. Você vai ter que se levantar sozinho e seguir o seu caminho. Bem interessante. Eu gostei. Tirando essa parte que eu achei que ficou um pouco arrastado, mas eu gostei desse conto. É bem interessante, muito bem. Super recomendo. Se você está aí com esse livro parado na sua estante, leia ele, tá? Os Contos de Thomas Mann. Então esse foi o 6º conto de Thomas Mann, 6º conto, O Pequeno Senhor Friedman, tá certo? Muito, muito obrigado aí para você ter assistido esse vídeo até o final. Mais uma vez, eu peço a gentileza, se você não é inscrito, você se inscreva, dá um joinha, porque toda vez que você dá joinha aqui, um like aqui, meu conteúdo cresce aqui na plataforma do YouTube divulga mais meu conteúdo, tá? Na link da descrição também está o meu Instagram, para que você possa me seguir lá no meu Instagram. E agradeço também pelos novos inscritos aqui também do meu canal, tá certo? Muitíssimo obrigado, mais uma vez, muito obrigado por estar até o final desse vídeo. Fique bem, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.